18 de agosto. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O economista Joelson Sampaio falando sobre a desvalorização do real e a volatilidade da Bolsa. O advogado Marcos Tavares Leite comentando o veto do governo ao projeto de readmissão de empresas excluídas do Simples Nacional, além de muita informação. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o especialista em economia digital, Gil Giardelli. Estamos no ar. Simp, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. No ano passado, quando foi para ver a adesão das micro e pequenas empresas optantes do Simples ao PERT, ao chamado também Refis, ou Plano Especial de Regularização Tributária, a Presidência da República vetou a possibilidade de adesão, portanto, dessas micro e pequenas empresas em janeiro de 2018, fazendo com que muitas micro e pequenas empresas não pudessem aderir ao Simples nesse exercício e serem, portanto, excluídas, inclusive, desse regime tributário. Esse veto presidencial foi derrubado em abril, permitindo que as micro e pequenas empresas pudessem, portanto, se regularizar, fazer esse parcelamento especial, até então concedidos apenas a médias e grandes empresas. Pois na semana passada, agora, nesse início de mês de agosto, a Presidência da República novamente veta a possibilidade que as micro e pequenas empresas que não estavam regulares poderem fazer a adesão ao Simples nesse ano de 2018. Entre as justificativas mais importantes, mais relevantes, seria a questão de uma renúncia fiscal que haveria permitindo essa adesão retroativa. Ora, não há engano maior do que esse. Renúncia fiscal, o governo federal vai sentir, não só o federal, mas em todos os âmbitos do governo, do Estado, da União e dos municípios, essa renúncia vai ser sentida se mantiver esse veto, pois as micro e pequenas empresas que estão agora nessa situação de parcelamento não vão suportar o pagamento de um parcelamento em torno de 37%, que é a carga tributária normal sobre as empresas, mais as parcelas do PERT e ainda com todos os seus custos operacionais. Nós estamos falando que mais de 50% provavelmente do faturamento das empresas será destinado ao pagamento de impostos. Quem suporta isso numa situação de crise como nós vivemos? Portanto, aí sim haverá renúncia fiscal, porque está ameaçado o pagamento do PERT em relação ao passado, está ameaçado o pagamento do tributo corrente e o futuro das micro e pequenas empresas, essas maiores geradoras de emprego e renda do país. O Simp vai trabalhar arduamente pela queda desse veto. Vamos ao Congresso Nacional para que seja derrubado o veto presidencial e se permita, portanto, às microempresas e às empresas de pequeno porte, que deveriam ter tratamento privilegiado por força da Constituição da República, permitir que elas continuem trabalhando de forma legal, formal, gerando emprego e renda para que esse país possa sair da crise. A primeira ligação feita de um dispositivo celular aconteceu há 45 anos. No dia 3 de abril de 1973, o ex-engenheiro da Motorola, Martin Cooper, usou o primeiro celular do mundo, criado por ele, para falar com outras pessoas. No Brasil, a primeira ligação por telefone celular foi feita no Rio de Janeiro, em dezembro de 1990, ano em que o país teve cerca de 700 aparelhos habilitados. Essa, você sabia? Dois temas que têm chamado bastante atenção, principalmente na questão econômica, tem sido a desvalorização do real, ou seja, o dólar ficando mais caro para o brasileiro, e a volatilidade da Bolsa. Por que isso tem acontecido? Dois motivos que a gente pode trazer para discutir um pouco. O primeiro é a questão de uma tensão que foi criada entre os Estados Unidos e a Turquia por uma declaração do presidente Donald Trump em relação a questões de sanções
que pode ser ou podem ser colocadas para a Turquia, e não só isso, a questão também da moeda turca se desvalorizar, e tudo isso acabou contaminando principalmente os mercados emergentes. E aí, quando você tem esse fenômeno, a gente tem um flight to quality. O que seria o flight to quality? É quando recursos, dólares de investidores de outros países, os países principalmente desenvolvidos, eles migram para países de países emergentes para países mais seguros. A ideia do flight to quality. Então, eles tiram dinheiro de países emergentes e colocam em países mais seguros, ditos países desenvolvidos. Esse é um efeito que a gente observa bastante quando a gente vê uma rápida desvalorização do real frente ao dólar, que é o que a gente tem observado recentemente. Outro fator que tem chamado bastante atenção também é a volatilidade da bolsa. A volatilidade na bolsa, ela tem sido impulsionada principalmente por uma questão das eleições, uma questão interna, e também não deixa de ser por conta das questões externas ao país, e a gente pode trazer de novo aqui a problemática da Turquia e Estados Unidos. Tudo isso somado, a gente tem um aumento na volatilidade da bolsa que impacta bastante os resultados para os investidores, principalmente no curto prazo. Ou seja, é um momento de bastante atenção por dois motivos. Para quem usa dólar, está mais caro, e para quem investe, mais volatilidade. O que significa? Mais risco. E aí você precisa ter atenção na hora de escolher os investimentos e também na hora de tomar uma decisão de uma viagem, de repente, porque isso pode impactar sim o fluxo de pagamentos e de repente encarecer bastante o custo de uma viagem que é lastreada em dólar, quando principalmente a gente foca nos Estados Unidos ou outros países e o turista brasileiro ele usa como moeda e referência também o dólar. Basicamente, essa semana a gente teve esses dois componentes que têm somado muito e trazido a atenção dos investidores e puxado também a atenção dos analistas no mercado financeiro e na economia. Eleição, cenário aberto, a gente tem aí alguns candidatos apresentando suas pautas, mas ainda muito em aberto a questão de como vai ser conduzida a economia, e aí essa abertura gera maior incerteza também acaba sendo refletida em volatilidade na bolsa. Também conhecida como Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, a Casa das Rosas está localizada na Avenida Paulista e é um dos cartões postais de São Paulo. A casa abriga uma biblioteca com aproximadamente 35 mil volumes da coleção do poeta Haroldo de Campos. Não deixe de visitar a Casa das Rosas, que fica localizada na Avenida Paulista, número 37. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o professor Gil Giardelli. Ele é professor de Economia Digital. E a grande indagação é, o Brasil já entrou na era digital? É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Curi, um prazer estar aqui. O Brasil já entrou na era digital? O Brasil vive uma grande infância nessa era digital. Nós achamos que a transformação, seja do uso de smartphones, seria uma grande conexão, mas está faltando a base. Os empresários também precisam entender essa nova fase da automatização. Quando a gente pega índices, vários índices globais, infelizmente o Brasil está, na lanterna, né, nas últimas posições em quase tudo. Então a gente está precisando de um chacoalhão, porque se a gente transformar só um pouquinho a nossa economia na digitalização, a gente colocaria até 2020 no nosso PIB 120 bilhões de dólares. A mais. A mais. Isso para um país que está precisando crescer, gerar empregos, isso é um ponto bem considerável. Quando se fala em economia digital, em última análise o que está se falando é o consumidor direto com o fabricante? Também é o fim da intermediação, é um conceito de simplicidade e complexidade, é um processo de... O que eu faço parte de um grupo de estudos do futuro ligados à Unesco. E a gente vive agora o que a gente chama de tempos pós-normais. Esse tempos pós-normais ele tem o que a gente chama de pós-industrial, pós-humano
e novas formas de governo. Então a gente está vivendo um fim de fronteiras, até uma rediscussão sobre esse conceito de Estado-nação e entender que talvez a gente está vivendo um novo renascimento e ele é pela via digitais. São milhares, milhões de Michelangelos, de Galileu Galileis, só que todos assim anônimos, em várias partes do mundo. Quando se fala da economia digital, necessariamente está se falando de competitividade. Como é que o Brasil está nesse cenário? Em competitividade, de acordo com o Banco Mundial, nós estamos nas últimas posições. A gente só perde, consegue ganhar, na verdade, para países que estão com guerra deflagrada. Isso é complexo. Como explica que nós somos uma das maiores economias do mundo tendo esses índices? E aí só o consumo interno, ele realmente começa a ser repensado uma nova matriz econômica. Hoje, com a economia digital, você não mais concorre no mercado interno, você concorre com o mundo. Como é que se dá isso? Eu estive agora na China e foi impressionante o projeto deles de nação, também de conceito, né, de comércio. Recentemente, a The Economist trouxe uma matéria dizendo assim, para que serve a Organização Mundial do Comércio? Hoje você tem empresas que estão produzindo suas coleções de roupas em alto mar. E essa empresa usando maquinário de ponta, pouquíssima mão de obra, foi questionado pela Organização Mundial do Comércio. Para quem que vocês estão pagando impostos? A resposta foi qual? Para ninguém. É como jogos em alto mar. Então, todo mundo que foi criado pós-Segunda Guerra Mundial está sendo colocado em xeque. Os acordos que nós temos, todos de comércio, Acordo da Basileia, OMS, ONU, etc., estão precisando ser repensados. Isso é um momento de muita reflexão do mundo. Agora, o mundo digital, a economia digital, o que é necessário para se entrar nela? Porque quando você fala em economia digital, você está falando em robótica, você está falando em indústria 4.0, você está falando de inovações que realmente trazem a competitividade global. Como que o pequeno empresário entra nisso e qual a sua visão disso? O digital está permeando o mundo, qualquer fase da nossa vida. Então, às vezes a gente fala assim, a economia digital ou qualquer coisa digital, na verdade, eu acho que já não dá mais para fazer essas divisões, né? Mas quando você fala do que está acontecendo hoje, na década de 40 do século passado, um economista criou um termo chamado destruição criativa. E era mais ou menos assim, se você não estiver pronto para destruir criativamente o que você faz hoje, alguém fará isso por você. Só que Schumpeter, ou Schumpeter, como você preferir, ele acreditava que essas ondas de inovações seriam de 100 anos. Ali no final da vida dele, ele corrigiu para 50 anos. E hoje nós estamos vivendo um conceito que se chama barbatana de tubarão. Em um ano, qualquer ideia que um empresário tiver e ele não colocar para funcionar, alguém fará isso por ele. E no conceito de inspirações e invenções simultâneas, em média, qualquer ideia que você tiver no mundo, 430 pessoas têm a mesma ideia. Só que apenas 3 no mundo colocam essas ideias para funcionar. Então o brasileiro, ele é muito criativo, mas pouco inovador, porque ele não coloca a sua criatividade para funcionar na inovação, por vários motivos. Não é culpa só das pessoas. Então acho que está na hora da gente entender que a economia digital, mais do que isso, é uma nova ordem mundial e uma nova forma de fazer comércio, de fazer vendas, de fazer processo fabril, de educação. Realmente são novos mapas. Quando se fala de novo mapa, se fala de uma nova cultura que vem junto ou que é o alicerce dessa mudança. Qual é essa mudança? São vários fatores, mas eu gosto muito de... Primeiro que o Fórum Econômico Mundial, esse ano, escolheu o tema como compartilhar em um mundo fraturado. O mundo realmente está fraturado em todos os aspectos e o centro dessa nova era é a cooperação, o co-criar, o que um professor de Harvard disse de uma forma muito simples e muito inteligente, que nenhum de nós, nesse mundo, é tão inteligente quanto todos nós juntos. Sim. Todos os desafios que a humanidade tem, como mudança climática, como desemprego tecnológico em massa no mundo inteiro, enfim, vários desafios, só serão solucionados quando nós, como humanidade,
entendemos que é uma nova era. Vamos pegar aqui um exemplo mais claro. Aqueles meninos naquela caverna na Tailândia. Aquilo só foi possível resgatá-los quando 60 países se envolveram, voluntários, pessoas, né, para resolver aquela questão. Qualquer questão que a gente tiver quando a gente se une, não vai ter como nos superar na nossa inteligência de humanidade. Agora, só para que a gente consiga medir um pouquinho, você afirmou que nós estamos na lanterna, lá de trás, da inovação, da tecnologia, etc., da robótica. Pega qualquer país e faça um comparativo número de habitantes e robôs e o Brasil. Hoje o grande líder de robotização, né, é a Coreia do Sul. Né? Depois, em terceiro lugar, você tem ali a Alemanha. Né? E quando é comparado, nós estamos, pelo menos, enquanto eles têm, para cada 100 mil profissionais, eles têm 700 robôs, nós temos apenas 7. Então a gente vai precisar passar... De 7 para 700. Para 700. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então a gente vai ter que realmente entender que, enquanto a gente está defendendo assim, vamos ter cobrador de ônibus ou não, todo o trabalho ele é muito nobre. Mas vão ter alguns que vão ser substituídos. Isso é uma questão de... não é como a chuva. Talvez você não goste, mas vai chover. E isso já chegou. Vamos pegar aqui um exemplo mais prático. Nesse lugar bacana que nós estamos aqui, alguém vai ter que vir e recolher nossos papéis higiênicos usados. Acho isso que essa pessoa é muito valorizada. Mas nós já temos tecnologias e formatos para substituir essa pessoa. Nosso desafio é como capacitar essa pessoa para que ela tenha outras formas de trabalhar, de ganhar sua vida, né? Por que ainda em alguns estados a gente tem cortadores de canas? Então acho que são esses empregos que vêm ali das capitanias hereditárias que está na hora de a gente acabar. O melhor do ser humano é quando ele pensa. E muitos empregos ainda, né? Como diz um amigo, a máquina da sociedade humana, mais da metade das pessoas trabalham em empregos que não gostam. E a gente vai ter que criar um mundo mais equilibrado. Quando se fala dessa substituição de vagas, etc., a tecnologia cria mais vagas do que ela elimina ou ela elimina mais vagas do que cria? Hoje nós vivemos aí uma grande discussão do fim dos empregos, realmente a gente está vivendo isso, mas eu posso te assegurar que das projeções mais, digamos, pé no chão, de cada um emprego que se fecha pela essa ruptura digital, quase 3 novos estão se abrindo. Um economista, agora ligado ao Banco Central americano, fez todo um estudo muito estruturado, e ele provou que quando você digitaliza uma cidade, uma economia de uma cidade americana, você fazia os índices econômicos multiplicarem por 5,7. Então a gente está vivendo ali, né, digamos, entre 2,9 e 5,7. Sempre se criou mais emprego em qualquer ruptura, em qualquer mudança, desde a primeira Revolução Industrial, e nessa quarta não vai ser diferente. Agora, um emprego totalmente diferente. É um emprego muito mais qualificado, é um emprego onde as pessoas precisam passar por treinamentos, aprendizados para se chegar nesse estágio. E mais do que isso, nós precisamos hoje de profissionais que, eu acho que durante muito tempo era um processo, a academia dividiu pessoas entre humanas, exatas e biológicas. É importante você ter pessoas assim, mas também é importante que, se a gente criar só engenheiros de robótica, que não tem nenhum tipo de humanismo, a gente vai criar robôs que vão caçar pessoas. Se a gente criar pessoas das profissões de humanas, mas que não conseguem entender um pouco dessa ciência dos dados, também não vamos conseguir produzir um profissional capacitado pelo novo mercado de trabalho. Então, esse novo profissional, ele talvez tenha as belezas da humanidade, mas também sabe observar a beleza dos números. Nesse cenário que nós estamos colocando, existe no Brasil hoje uma grande discussão da competitividade, que é do portão da fábrica para dentro, você tem um cenário onde esse mundo pode se concretizar. Do portão da fábrica para fora, existe uma série de empecilhos, desde acesso a crédito, custo do dinheiro, burocracia, leis, normas, segurança jurídica, contratos, e aí afora.
Qual a sua visão dessa mudança? Ela é necessária, não é? Ou só do portão da fábrica para dentro já é suficiente? Nós estamos numa bifurcação. Eu vou pegar dois países que são fronteiriços, talvez até o mesmo DNA. Um deles é a Ucrânia, que está vivendo uma grande convulsão social desde a queda do muro soviético. E do outro lado você tem a Estônia, que colocou na sua Constituição que é obrigatório todos os serviços para as pessoas que moram lá sejam finalizados em até 15 minutos pela internet. Desde abrir uma empresa, fechar uma empresa ou marcar uma consulta médica para alguém da sua família. Isso fez com que a digitalização daquela economia e todo um processo que foi criado em volta da Estônia, que esse país cresça a taxas maiores até do que os tigres asiáticos. Ao seu lado, fronteiriço, você tem ali a Ucrânia, que está vivendo uma grande convulsão. Então a nossa bifurcação como país nós continuaremos nos mantendo numa agenda do século XIX ou nós nos jogaremos no século XXI. Qual o problema? A maioria das palavras que nós utilizamos hoje no nosso Brasil e no mundo são palavras que ou ganharam força ou foram criadas entre a Revolução Francesa e a primeira Revolução Industrial. E se a gente vive uma quarta revolução, são novas palavras. Então está aí o nosso desafio de reaprender e criar uma nova realidade. Quando se fala de inovação, economia digital, indústria 4.0, a cultura hoje enraizada é que se precisa de dinheiro para fazer isso. A sua visão é de que não precisa de dinheiro. Explica essa visão, por favor. Na verdade, sempre vai existir exceções para provar a regra, mas são exceções. Claro. Todos os países, todas as empresas ou corporações que cresceram no momento que ou faltava dinheiro, ou estavam vivendo crise, ou estavam no início de uma operação. Aqui a gente tem um processo que ter o dinheiro, muito dinheiro disponível para inovação, vai transformar a empresa em inovadora. Se você pegar as empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento de produto do século passado, não são as mais inovadoras. Então, se você quiser inovação, tire o dinheiro da mesa. O que custa caro hoje? O tempo das pessoas. A coisa mais cara hoje de um empresário, de um microempresário, é o tempo dela. E aí a pergunta é, nesse mundo que a gente está, ai meu Deus, isso é para ontem, o microempresário está dedicando quanto para pensar na sua gestão do futuro? E está tentando sobreviver. Sim, claro, mas todo dia eu acho que a gente tem que fazer a gestão do presente, sobreviver, e olhar o futuro. Mas também tem que separar um pouquinho de tempo para a gestão do futuro e da inovação. Gil Giardelli, nós agradecemos muito a sua participação, o seu brilhantismo, e espero que toda essa tecnologia venha para o bem e que seja usado para o bem da sociedade como um todo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!